O Caminho dos Reis, por Brandon Sanderson. Capítulo 49. Preocupar-se. Radiante, de terra natal, o anunciador vem, para anunciar a terra natal dos radiantes. Embora eu não seja admiradora da poesia Ketek, como meio de transmitir informações, este poema de Alan é frequentemente citado em referência a Uritiro. Acredito que alguns confundiam o lar dos radiantes com sua terra natal. As gigantescas paredes do abismo que se elevavam dos dois lados de Caladim escorriam musgo cinza esverdeado. As chamas da sua tocha dançavam, enquanto a luz era refletida em seções de pedra lisa molhadas pela chuva. O ar úmido era gelado, e a grande tormenta deixara poças e lagos. Ossos finos, uma una e um rádio despontavam de uma poça profunda pela qual Caladim passou. Ele não olhou para ver se o resto do esqueleto estava lá. Enchentes relâmpago, pensou Caladim, prestando atenção nos passos dos carregadores atrás dele. Aquela água tem que ir para algum lugar, senão estaríamos cruzando canais em vez de abismos. Caladim não sabia se podia confiar ou não no seu sonho, mas andara perguntando, e era verdade que a borda oriental das planícies quebradas era mais aberta do que o lado ocidental. Os platôs eram erodidos. Se os carregadores conseguissem chegar lá, talvez conseguissem de fugir para leste. Talvez muitos demônios do abismo viviam naquela área, e batedores aletianos patrulhavam o perímetro além. Se a equipe de Caladim se deparasse com eles, seria difícil explicar o que um grupo de homens armados, muitos deles com marcas de escravos, estava fazendo lá. Sil caminhava junto da parede do abismo, aproximadamente na altura da cabeça de Caladim. Estrenos de gravidade não a puxavam para baixo como faziam com tudo mais. Ela caminhava com as mãos atrás das costas, sua minúscula saia na altura dos joelhos flutuando em um vento intangível. Escapar para leste parecia improvável. Os grão-príncipes haviam tentado intensamente explorar aquele caminho, procurando uma rota até o centro das planícies. Eles falharam. Demônios do abismo haviam matado alguns grupos. Outros haviam sido pegos nos abismos durante grandes tormentas, apesar das precauções. Era impossível prever perfeitamente as tempestades. Outras expedições de batedores conseguiram evitar esses dois destinos. Haviam usado enormes escadas extensíveis para escalar até os platôs durante grandes tormentas. Contudo, haviam perdido muitos homens, já que os topos dos platôs forneciam proteção esparsa durante as tempestades, e não era possível levar vagões ou outros abrigos pelos abismos. O maior problema, segundo ouvira, eram as patrulhas dos Perchendianos. Elas descobriram e mataram dúzias de expedições de batedores. Caladim? Chamou Teft, agitado, lançando respingos ao passar por uma poça onde flutuavam pedaços de uma carapaça vazia de caranguejo. Você está bem? Ótimo. Está pensando demais. Eu comi demais, isso sim, disse Caladim. O grude estava especialmente espesso esta manhã. Teft sorriu. Nunca pensei que você fosse piadista. Eu costumava ser mais assim. Puxei da minha mãe. Não dava para falar nada com ela sem que fosse torcido e rebatido. Teft assentiu. Eles caminharam em silêncio por algum tempo, os carregadores mais atrás rindo enquanto Dani contava uma história sobre a primeira garota que ele beijou. Filho, anda sentindo algo estranho ultimamente? Disse Teft. Estranho? Estranho como? Não sei, só algo esquisito? Ele tossiu. Sabe, como estranhos aumentos de força, uma sensação de que está leve? Uma sensação de que estou o quê? Leve, talvez como se sua cabeça estivesse leve, cabeça leve, esse tipo de coisa. Raios, garoto, estou só verificando se você ainda se sente doente. Você apanhou bastante daquela grande tormenta. Estou bem, disse Caladim. Na verdade, incrivelmente bem. Estranho, hein? Era estranho. Isso alimentava sua preocupação constante de que estava sujeita a algum tipo de maldição sobrenatural, do tipo que, em teoria, se abatia sobre quem procurava a antiga magia. Havia histórias de homens malignos, transformados em imortais, então torturados repetidamente, como estes, cujos braços eram arrancados todos os dias por ter sacrificado seu filho aos esvaziadores,
em troca de saber o dia da sua morte. Era só uma história, mas histórias tinham suas origens. Kaladin continuava vivo quando todos os outros haviam morrido. Seria isso obra de algum espreno da nação, brincando com ele como um espreno de vento, mas infinitamente mais nefasto, deixando-o pensar que podia ser capaz de fazer algum bem, então matando todo mundo que tentasse ajudar? Supostamente havia milhares de tipos de esprenos, muitos que as pessoas nunca haviam visto ou que desconheciam. Se o seguia, e se algum tipo de espreno maligno estivesse fazendo o mesmo? Um pensamento muito perturbador. A superstição é inútil, ralhou consigo mesmo. Pense demais nisso e vai acabar como Dirk, insistindo que precisa usar suas botas da sorte em todas as batalhas. Eles chegaram à seção onde o abismo se bifurcava, dividindo-se ao redor de um platô lá no alto. Kaladin voltou-se para encarar os carregadores. Este lugar a que serve? Os carregadores pararam e se juntaram. Ele podia ver a expectativa em seus olhos, a empolgação. Também já sentira aquilo, na época quando ainda não conhecia a dor muscular e os ferimentos da prática. Estranhamente, Kaladin agora sentia que estava mais fascinado e mais desapontado com a lança do que na juventude. Ele amava o foco, a sensação de certeza que experimentava quando lutava, mas isso não salvara aqueles que o seguiram. É agora que deveria dizer que vocês são um bando miserável, disse Kaladin aos homens. Foi assim que sempre fizeram. O sargento instrutor diz aos recrutas que eles são patéticos, aponta as fraquezas deles, às vezes luta com alguns, dando rasteira neles para ensinar-lhes humildade. Eu fiz isso algumas vezes ao treinar novos lanceiros. Kaladin sacudiu a cabeça. Hoje, não é assim que vamos começar. Vocês não precisam de humilhação. Vocês não sonham com a glória, sonham com a sobrevivência. Mais que tudo, vocês não são o grupo lamentável e despreparado de recrutas com que a maioria dos sargentos tem que lidar. Vocês são duros. Já os vi correrem quilômetros a fio, carregando uma ponte. Vocês são bravos. Já os vi avançarem direto para uma fileira de arqueiros. Vocês são determinados. Do contrário, não estariam aqui agora comigo. Kaladin caminhou até a parede do abismo e extraiu uma lança descartada de um entulho trazido pelas enchentes. Quando a pegou, no entanto, percebeu que a ponta da lança havia caído. Ele quase a jogou fora. Depois reconsiderou. Era perigoso quando segurava lanças. Faziam com que ele quisesse lutar e podiam levá-lo a pensar que era o que fora antes. Kaladin, filho da tempestade, um confiante chefe de pelotão. Ele não era mais aquele homem. Parecia que sempre que ele pegava em armas, as pessoas ao seu redor morriam, amigos e inimigos. Então, por enquanto, parecia bom segurar aquela haste de madeira. Era só um bastão, mais nada. Uma vara que ele podia usar para treinamento. Podia encarar o retorno à lança em outra ocasião. É bom que já estejam preparados, disse Kaladin aos homens, porque não temos as 6 semanas costumeiras para treinar um novo lote de recrutas. Em 6 semanas, Sadeias terá conseguido dar cabo da metade de nós. Pretendo vê-los todos bebendo cerveja marrom em uma taverna em algum lugar seguro daqui a 6 semanas. Vários deles se animaram um pouco ao ouvir isso. Teremos que ser rápidos, continuou Kaladin. Terei que pressioná-los bastante. É nossa única opção. A primeira coisa que precisam aprender é que não tem problema em se preocupar. Os 33 carregadores estavam dispostos em 2 fileiras. Todos quiseram ir, até Leiten, que se ferira tão feio. Ninguém entre eles estava tão machucado que não pudesse caminhar, embora David continuasse com o olhar perdido. Rocha estava de braços cruzados, aparentemente sem intenção de aprender a lutar. Shen, o parchemano, estava lá no fundo, olhando para o chão. Kaladin não pretendia colocar uma lança nas mãos dele. Vários dos carregadores pareciam confusos pelo que Kaladin havia dito sobre emoções, embora Teft só houvesse erguido uma sobrancelha e Moash houvesse bocejado. Como assim? Perguntou Dreri, um homem louro e magro, de membros longos e musculosos que falava com um leve sotaque. Era de um lugar do extremo ocidente chamado Rianal. Muitos soldados pensam que na hora da luta é melhor ser frio e sem emoções, explicou Kaladin, correndo o polegar pela haste sentindo a textura da madeira. Acho que isso é pura baboseira, sim. Vocês precisam de foco.
Sim, emoções são perigosas, mas se você não se preocupar com nada, o que é você? Um animal pensando apenas em matar. Nossa paixão é o que nos torna humanos. Nós temos que lutar por um motivo, então eu digo que não tem problema se preocupar. Vamos falar sobre como controlar seu medo e raiva, mas lembrem dessa primeira lição que ensinei a vocês. Vários dos carregadores assentiram. A maioria ainda parecia confusa. Kaladin lembrou-se de estar no lugar deles, se perguntando por que Tux perdia tempo falando sobre emoções. Pensar a compreender emoções. Seu impulso de aprender a usar a lança viera por causa das suas emoções. Vingança, ódio, um desejo de poder para se vingar de Vart e dos soldados do seu esquadrão. Ele ergueu os olhos, tentando banir essas memórias. Não, os carregadores não compreendiam suas palavras sobre se preocupar, mas talvez se lembrassem mais tarde, como acontecera com Kaladin. A segunda lição, prosseguiu Kaladin, batendo a lança decapitada na rocha com um estrondo que ecoou pelo abismo. É mais utilitária. Antes que possam aprender a lutar, precisam aprender a ficar de pé. Ele deixou a lança cair. Os carregadores o fitavam com visível decepção. Kaladin se pôs em uma postura básica de lanceiro, com os pés bem separados, mas não demais, virado de lado, joelhos dobrados em um leve agachamento. Scar, quero que tente me empurrar para trás. O quê? Tente me desequilibrar, disse Kaladin. Me force a tropeçar. Scar deu de ombros e avançou. Ele tentou empurrar Kaladin, que se livrou facilmente das mãos dele com um rápido movimento de pulso. Scar praguejou e atacou novamente, mas Kaladin pegou seu braço e o empurrou para trás, fazendo-o cambalear. Drerry, venha ajudá-lo, ordenou Kaladin. Moash, você também. Tente me desequilibrar. Os outros dois se juntaram a Scar. Kaladin evitou os ataques, permanecendo bem no meio deles, ajustando sua postura para rechaçar cada tentativa. Ele agarrou o braço de Drerry e puxou-o para a frente, quase derrubando-o. Impediu uma investida de ombro de Scar, desviando o peso do homem e esquivando-se. Ele recuou quando Moash o agarrou, desequilibrando-o. Kaladin permaneceu completamente inabalável, movendo-se entre eles e ajustando seu centro de equilíbrio ao dobrar os joelhos e posicionar os pés. O combate começa com as pernas, disse Kaladin, enquanto se desviava dos ataques. Não importa quão rápido você dá socos, ou quão precisos são suas investidas. Se o seu oponente puder derrubá-lo ou fazê-lo tropeçar, você perde. Perder significa morrer. Vários dos carregadores que estavam assistindo tentaram imitar Kaladin, se agachando. Scar, Drerry e Moash haviam finalmente decidido tentar um ataque coordenado, planejando agarrar Kaladin ao mesmo tempo. Muito bem, vocês três. Ele acenou para que voltassem até os outros. Eles relutantemente interromperam seus ataques. Vou dividir vocês em pares. Vamos passar o dia todo hoje, e provavelmente a semana inteira, trabalhando as posturas. Aprender a mantê-las, a não travar os joelhos quando for ameaçado, a manter seu centro de gravidade. Vai levar tempo, mas prometo que se começarem com isso, se tornarão perigosos muito mais rápido, mesmo que pareça que tudo o que estão fazendo de início é ficarem de pé. Os homens assentiram. Teft, divida os homens em pares por tamanho e peso, então mostre a eles uma postura básica de lança para a frente. Sim, senhor, gritou Teft. Então estacou, percebendo que acabara de revelar. A velocidade com que respondeu tornara óbvio que Teft já fora um soldado. O homem encarou Kaladin e viu que ele percebera. O homem mais velho fechou a cara, mas Kaladin sorriu. Tinha um veterano sob seu comando, e isso facilitaria bastante as coisas. Teft não fingiu ignorância e facilmente entrou no papel de sargento instrutor, dividindo os homens em pares, corrigindo suas posturas. Não admira que ele nunca tire aquela camisa, pensou Kaladin. Ele provavelmente esconde muitas cicatrizes. Enquanto Teft instruía os homens, Kaladin apontou para a Rocha, gesticulando para que se aproximasse. Sim? Perguntou Rocha. Seu peito era tão largo que seu colete de carregador de pontes mal fechava. Você falou algo antes, disse Kaladin. Que lutar era indigno? É verdade, não sou um quarto filho. O que isso tem a ver? O primeiro filho e o segundo filho são necessários para cuidar da lavoura e do rebanho, explicou Rocha, levantando um dedo.
é mais importante. Sem comida, ninguém vive, sim? Terceiro filho é artesão. Sou eu. Eu sirvo com orgulho. Só quarto filho pode ser guerreiro. Os guerreiros não são tão necessários como comida ou artesanato. Está vendo? A sua profissão é determinada pela ordem de nascimento? É, respondeu Rocha orgulhoso. É a melhor maneira. Nos picos sempre há comida. Nem todas as famílias têm 4 filhos. Então nem sempre um soldado é necessário. Eu não posso lutar. Que homem faria isso diante do Zuli Tekanaki? Kaladin olhou de relance para Sil. Ela deu de ombros, aparentemente sem se importar com as ações de Rocha. Tudo bem, então tem outra coisa que quero que faça. Vá pegar Loupen, David. Kaladin hesitou. E Shen. Traga-o também. Rocha obedeceu. Loupen estava na fileira, aprendendo as posturas, embora David, como de costume, estivesse sozinho a um canto, sem olhar para nada em particular. Qualquer coisa que ele tivesse era bem pior que o costumeiro trauma de batalha. Shen estava ao lado dele, hesitante, como se não soubesse seu lugar. Rocha puxou Loupen para fora da fileira. Então, agarrou David e Shen e caminhou de volta até Kaladin. Gancho, disse Loupen, em uma saudação casual. Acho que seria um péssimo lanceiro com uma mão só. Está tudo bem, disse Kaladin. Tem outra coisa que preciso que façam. Teremos problemas com Gaz e nosso novo capitão, ou pelo menos com sua esposa, se não levarmos material resgatado. Nós 3 não podemos fazer o trabalho de 30, Kaladin, disse Rocha, coçando a barba. Isso aí não é possível. Talvez não, mas a maior parte do tempo nesses abismos é gasta procurando cadáveres que ainda não foram roubados. Acho que podemos trabalhar muito mais rápido. Nós temos que trabalhar muito mais rápido, se vamos treinar com a lança. Felizmente, temos uma vantagem. Ele estendeu a mão e Sil pousou nela. Kaladin havia conversado com ela mais cedo, e Sil concordara com o plano. Ele não notou ela fazendo nada especial, mas subitamente Loupen arfou. Sil havia se tornado visível para ele. Ah, disse Rocha, curvando-se respeitosamente para Sil. Como coletar caniços? Ora, faíscas me queimem, disse Loupen. Rocha, você nunca disse que ela era tão bonita. Sil sorriu de orelha a orelha. Seja respeitoso, censurou Rocha. Não deve falar dela desse jeito, pessoinha. Os homens sabiam sobre Sil, naturalmente. Kaladin não falava dela, mas o viam conversando com o ar, e Rocha havia explicado. Loupen, disse Kaladin. Sil pode se mover muito mais rápido que um carregador de pontes. Ela vai procurar lugares para a coleta, e vocês 4 podem pegar as coisas rapidamente. Perigoso, comentou Rocha, e se encontrarmos um demônio do abismo quando estivermos sozinhos? Infelizmente, não podemos voltar de mãos vazias. A última coisa que queremos é que Rachel decida mandar Gaz aqui para baixo para supervisionar. Loupen bufou. Ele nunca viria, Gancho. Muito trabalho aqui embaixo. Muito perigoso também, acrescentou Rocha. Todo mundo diz isso, disse Kaladin, mas nunca vi mais do que esses arranhões nas paredes. Eles estão aqui embaixo, disse Rocha. Não é uma lenda. Pouco antes de você chegar, metade de uma equipe de pontes foi morta, devorada. A maioria das feras fica nos platôs intermediários, mas algumas chegam até aqui. Bem, detesto colocar vocês em perigo, mas se não tentarmos esse plano, vão nos tirar do serviço de abismo e vamos acabar limpando latrinas. Tudo bem, Gancho, disse Loupen. Eu vou. Eu também, disse Rocha. Com a Alikamura como proteção, talvez seja seguro. Pretendo ensinar você a lutar em algum momento, disse Kaladin. Então, quando Rocha franziu o senho, ele rapidamente acrescentou. Você, Loupen, quero dizer. Ter um braço só não significa que você é inútil. Terá uma desvantagem, mas há coisas que posso ensinar para você lidar com isso. Nesse momento, um coletor é mais importante para nós do que outra lança. Por mim, tudo bem. Loupen gesticulou para David, e os 2 foram pegar sacos para a coleta. Rocha fez menção de segui-los, mas Kaladin segurou seu braço. Não desisti de encontrar uma saída mais fácil do que lutar, disse Kaladin a ele. Se nós nunca voltarmos, Gaz e os outros provavelmente vão achar que um demônio do abismo nos pegou. Se houver alguma maneira de alcançar o outro lado... Rocha pareceu cético. Muitos já procuraram. A borda oriental está aberta. Sim, disse Rocha.
com uma gargalhada. E quando você conseguir chegar tão longe sem ser devorado por demônios do abismo ou morto por enchentes, eu te chamarei de meu Kalukiki. Kaladin ergueu uma sobrancelha. Só uma mulher pode ser Kalukiki, disse Rocha, como se isso explicasse a piada. Esposa? Rocha gargalhou ainda mais alto. Não, terrabaixista bêbado de ar. Ah, ótimo. Olhe só, veja se consegue memorizar os abismos. Talvez fazer algum tipo de mapa. Suspeito que a maioria dos que vêm aqui embaixo sigam as rotas estabelecidas. Isso significa que é muito mais provável que encontremos material de coleta nas passagens laterais. É para lá que vou enviar Sil. Passagens laterais? Disse Rocha, ainda achando graça. Parece até que você quer que eu seja devorado. E por uma grã carapaça. Eles deviam ser a comida, não os comedores. Não, continuou Rocha. É um bom plano, só estou brincando. Vou ter cuidado e vai ser bom ter isso aí, já que não quero lutar. Obrigado. Talvez você encontre um lugar onde possamos sair escalando. Vou fazer isso aí, Rocha assentiu. Mas não podemos simplesmente escalar. O exército tem muitos batedores nas planícies. É assim que eles sabem quando os demônios do abismo chegam para virar crisálidas, hein? Eles vão nos ver e não vamos conseguir cruzar abismos sem uma ponte. Era um bom argumento, infelizmente. Se escalassem ali perto, seriam vistos. Se escalassem na zona intermediária, ficariam presos em platôs sem ter para onde ir. Se escalassem mais perto dos Parshendianos, seriam encontrados pelos batedores inimigos. Isso se eles conseguissem sair dos abismos. Alguns tinham apenas uns 10 metros ou 15 metros de profundidade, outros tinham mais de 30. Sil saiu voando para conduzir Rocha e sua equipe, e Kaladin voltou ao grupo principal de carregadores para ajudar Teft a corrigir posturas. Era um trabalho difícil, o primeiro dia sempre era. Os carregadores eram descuidados e inseguros, mas também mostravam uma notável determinação. Kaladin nunca havia trabalhado com um grupo menos reclamão. Os carregadores não pediam pausas. Eles não olhavam com raiva quando Kaladin aumentava a pressão. Os senhos franzidos eram para suas próprias fraquezas, zangados consigo mesmos por não aprenderem mais rápido. E eles aprenderam. Depois de apenas algumas horas, os mais talentosos entre eles, com Moashi na vanguarda, começaram a se transformar em guerreiros. Suas posturas ficaram mais firmes, mais confiantes. Quando deviam estar exaustos e frustrados, ficaram mais determinados. Kaladin deu um passo atrás, assistindo Moashi se posicionar depois que Teft o empurrou. Era um exercício de reajuste. Moashi deixava Teft golpeá-lo, então rapidamente voltava à posição e acertava os pés, repetidamente. O propósito era treinar para voltar à posição sem pensar. Kaladin normalmente não teria iniciado os exercícios de reajuste até o segundo ou terceiro dia, mas ali estava Moashi, absorvendo tudo depois de apenas 2 horas. Havia 2 outros, Drerry e Scar, quase tão rápidos no aprendizado quanto Moashi. Kaladin se recostou contra a parede de pedra. Água fria escorria pela pedra ao seu lado, e uma planta de floragola hesitantemente abriu suas frondes semelhantes a leques sobre a cabeça dele. 2 folhas largas e alaranjadas, com espinhos nas pontas que se abriam como punhos. Será o treinamento de carregador de pontes? Perguntou-se Kaladin. Ou será a entrega deles? Eles haviam recebido uma oportunidade de lutar. Esse tipo de oportunidade mudava um homem. Ao vê-los de pé, resolutos e capazes em posturas que haviam acabado de aprender, Kaladin percebeu uma coisa. Aqueles homens, rejeitados pelo exército, forçados a trabalhar quase até a morte, então alimentados com comida extra pelo planejamento cuidadoso de Kaladin, eram os recrutas mais capazes e prontos para treinamento que já recebera. Ao tentar derrubá-los, Sadeias os preparara para a excelência.